Em virtude do novo Covid-19, ficou impossibilitado que a gente fizesse aula de regência no colégio. Então, como composição da nota de estágio, foi pedido para os alunos que fizessem uma videoaula de 30 minutos falando de algum tema. A aula proposta, então, dessa videoaula é sobre Idade Média Clássica, sobre os conceitos básicos do feudalismo. O público-alvo dessa aula, pela BNCC, é o sexto ano. Então, todas as estratégias de ensino, utilização de imagens e vídeos, e até mesmo a forma de transpor esse conteúdo didaticamente para esses alunos é pensado nessa faixa etária ali, que atende dos 11 até os 13 anos aproximadamente. Oi, alunos! Então, no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar com a Idade Média Clássica, o feudalismo. Primeiramente, a gente tem que entender, então, o que é o feudalismo. O feudalismo é um conceito que a gente usa historicamente para definir uma forma de produção, de organização social da sociedade europeia, ali no que é definido pela gente na Idade Média. Primeiro, vamos pensar um pouquinho sobre a Idade Média. Como a gente já viu nas outras aulas, a Idade Média ela é um período da história que foi composto depois da queda do Império Romano do Ocidente. Lembrem lá que tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, que continuou com a cidade de Constantinopla até a tomada dos turcos otomanos, que é também esse período, em 1453, que define o fim da Idade Média. Então, todo esse período que vem lá do final do Império Romano até o final da Idade Média se divide em dois. É uma história que dá aproximadamente quase 1000 anos. Então, a gente vai ter uma divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. O que isso significa? A Alta Idade Média, a gente pode pensar como se fosse uma montanha. Quando acaba o Império Romano do Ocidente, as pessoas elas tentam se reorganizar para tentar sobreviver. É uma forma de produção, de organização da sociedade. Então, eles estão subindo essa montanha, que são cheios de processos históricos e de rupturas e permanências, que vai fazendo com que vai se estabelecendo uma nova ordem social, uma nova organização. E essa organização é o feudalismo. E ele acontece em vários lugares da sociedade europeia no período de Idade Média, principalmente no que hoje a gente conhece como França. Então, eles chegam até o topo dessa montanha, que a gente pode chamar assim, que seria a Alta Idade Média, que é quando a principal forma de organização do feudalismo se instala e a forma de viver nesse conjunto, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Depois disso, a gente vai ter uma Baixa Idade Média. O que é isso? Então, vai ter várias outras transformações na sociedade que vão fazer com que ela se reorganize novamente, até chegar ao período da modernidade. Então, que a gente também vai estudar futuramente. Então, tem essa divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. E o que é, então, esse feudalismo? O que é este conceito de feudalismo? É um sistema de organização social, econômica e política que é baseado em vínculos, no qual uma classe de guerreiros especializados, que a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco, que são chamados senhores, são subordinados uns aos outros por uma hierarquia de dependência e de dominação, que domina uma massa de camponeses que explora a terra e oferece para eles a forma de viver, oferece para eles o alimento. Então, é uma forma de organização e estruturação da sociedade no período de Idade Média. Então, aqui, vocês podem ver nessa imagem que a prof colocou para vocês, que tem a imagem lá em cima do senhor feudal, do clero, dos nobres guerreiros e dos servos. Então, essa seria a pirâmide social que baseia toda a organização da sociedade feudal europeia. Então, quais são os principais traços que marcam essa organização? Elas são formadas por laços de fidelidade, que são feitos através de juramentos e tem toda uma hierarquia, uma política e uma burocratização acerca disso. A gente já vai ver um pouquinho melhor sobre isso. Tem uma forte influência da Igreja Católica. Tudo que acontece na vida daquela sociedade é permeado pela influência da Igreja Católica.
Desde da plantação até as guerras, tudo passa pelo controle da igreja. E a gente vai estudar mais um pouquinho disso também. E pelo trabalho servil, que seria justamente essa forma de produção onde os servos eles exploram a terra e a partir disso tem a alimentação de todas as pessoas e tudo mais. Então a principal forma de trabalho se dá a partir de um regime de servidão. Mas a gente vai estudar um pouquinho melhor sobre isso. Mas então vocês podem ver aqui na pirâmide que a maior parte da sociedade europeia daquele momento era composta pelos servos. Então, nas relações, a gente vai ter 3 relações principais que se dão nesse período ali de feudalismo. A gente vai ter a relação de suzerania, a relação de vassalagem e a relação de servidão. A relação de suzerania e vassalagem são laços de fidelidade apenas entre os nobres. Então, um suzerano, ele é um grande senhor de terra que, através de várias leis e organizações sociais, ele oferece um benefício para esse vassalo, a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco sobre isso também, que oferece esse benefício para um vassalo, que geralmente é um pedaço de terra. E essa terra, por sua vez, vem acompanhada, geralmente é o feudo, que vem acompanhado já dos seus servos. Os servos, eles estão ligados à terra. Se mudar a organização do regime feudal, se mudar a pessoa que está controlando o feudo, se mudar esse suzerano do feudo, os servos eles continuam naquele mesmo feudo, porque os laços deles é juntamente com aquele pedaço de terra. Diferentemente dos laços de fidelidade de suzerania e vassalagem, que se dão entre homem a homem em uma relação entre a nobreza, tá bom? Agora, a prof vai colocar para vocês um pedaço de um vídeo que eu acho que todo mundo já conhece, na verdade é um filme, que é do Senhor dos Anéis. É um pedacinho bem pequenininho, mas eu quero que vocês prestem muita atenção lá no final desse vídeo, para a gente poder discutir um pouquinho mais, então, sobre esses laços de fidelidade. Amondin. O farol! O farol de Amondin está aceso! Irradiada a esperança.
Os faróis estão acesos! Gondor pede ajuda. E Rohan responderá. Reúna os Rohirrim. Antes da gente falar, então, do que se trata esse vídeo, precisamos falar sobre representação. O que a gente viu aqui é uma representação de algumas características do medievo que são trazidas para o cinema. O que são essas representações? São formas como a gente, da atualidade, hoje, representa coisas que aconteceram no passado, como a gente nos entende no passado, ou pega características e transforma em outras coisas. Então, nessa representação, eles pegam essa característica que a gente está estudando nessa aula aqui, que são o quê? Os laços de fidelidade. A cidade de Gondor, quando ela acende todas aquelas fogueiras e pede ajuda da cidade de Rohan, o que está acontecendo? A cidade de Rohan é uma cidade vassala da cidade de Gondor. É um laço de fidelidade muito antigo, mas que precisa ser cumprido. Então, é uma forma da gente, através do vídeo, ver que muitas coisas do medievo ainda estão presentes no nosso imaginário e, a partir disso, tem vários filmes, tem músicas, tem jogos, tem várias coisas que vêm dessas características, como laços de fidelidade, e também vê um exemplo de como eram laços tão fortes. Tem outra cena no filme, se vocês quiserem assistir um dia, super recomendo, que eles também retratam novamente o laço de fidelidade, mas é tão forte que os guerreiros já tinham morrido e mesmo assim eles estavam presos a esse juramento. Então era um laço que mostrava a nobreza e a honra daqueles cavaleiros. Por isso que era tão forte e tão respeitado. Outras características, então, que a gente vai ter desses laços e do período feudal vai ser o enfraquecimento do poder real, de um poder central. Quando a gente pensa lá na figura do imperador romano, a gente tem um poder o quê? Centralizado. É ele que comanda, é ele que decide, apesar de ter as assembleias e tudo mais, o poder encontra-se centralizado na figura do imperador. Quando tem a queda do Império Romano do Ocidente, vai ter o quê? Fortalecimento dos poderes locais, que vai ser, no caso, como a gente vai ver daqui a pouquinho, o surgimento desses senhores feudais. Então, eles têm mais poder local. Então, a gente tem um descentramento do poder. Isso é muito importante nesse período. Quando acaba o período de Idade Média e a gente tem o retorno das monarquias lá no Estado moderno, tem de novo a centralização do poder. E depois, quando a gente acaba lá com a Revolução Francesa, que acaba vai tendo um movimento de finalização das monarquias, e aí vai ter a instauração da democracia, a gente vai ter novamente a descentralização do poder. Então, são ciclos onde o poder se encontra centralizado e depois ele acaba tendo fortalecimento local das estruturas políticas, tá? Isso é importante a gente pensar. Então, nesse momento, a gente vai ter essa descentralização do poder. E aí vai ter essa existência de vínculos pessoais de proteção e obediência entre a nobreza, que são esses laços de vassalagem e suzerania, e a utilização do trabalho servil nos feudos. Como também o enfraquecimento das atividades comerciais e urbanas entre os séculos X e XIII. Por que a gente tem um enfraquecimento dessas atividades comerciais? Porque é uma sociedade que a organização se dá justamente nesses laços. Então, a organização feudal, ela, sobretudo, é sobre você se manter vivo, é sobre o feudo se organizar para ter as plantações, tem pagamento de impostos, como a gente vai ver daqui a pouco, mas eles não estão nesse momento visando o comércio entre eles. Isso só vai acontecer lá com o renascimento cultural e comercial do século XIII com o surgimento dos burgos. Nesse momento, era muito mais um laço de homem a homem, de um trabalho totalmente esquematizado e organizado para uma sobrevivência ali naquele momento, tá bom? Esse trabalho servil, que a gente está falando aqui durante todo esse vídeo, ele recebe um nome bem específico. O nome dele é um sistema de colonato. Então, quando tem a queda do Império Romano do Ocidente,
acontece um êxodo urbano. O que isso quer dizer, professor? As pessoas que moravam em Roma e nas suas imediações, elas fogem para as vilas, que eram cidades mais afastadas, onde eles tinham casas, onde eles passavam as férias e etc, coisa do tipo. Então, as pessoas que tinham dinheiro, elas se protegem nesses lugares. E os escravos e os plebeus, que eram mais pobres, eles foram até esses locais e pediram por proteção. E, para poder receber proteção, eles buscavam esse auxílio, e aí surgiu todo esse regime de servidão. Então, eles ofereciam essa mão de obra, esse trabalho, ao passo que eram protegidos por esses senhores. E também acaba, então, com esse poder na figura do imperador. Outros elementos, então, vai ser o benefício, que é justamente essa recompensa que os chefes militares vão dar a esses guerreiros. E geralmente, então, esses guerreiros sempre são nobres, tá? Eles também podem ser do clero, podem ser da igreja, mas são nobres. E, em geral, essas concessões são feitas por troca de terras, de feudos, e esse benefício, então, prometia o quê? A fidelidade ao Senhor. O Senhor, então, dispunha desse benefício para o seu guerreiro, e o guerreiro jurava fidelidade a esse Senhor. E aí, o comitatus. O que é esse comitatus? É o nome dessa instituição social que se dá nessa dependência de fidelidade entre os chefes e os guerreiros. Então, seria o nome que se dá a essa instituição que está sendo formada nesse laço de organização social ali que se dá entre os regimes de suzerania e vassalagem. Até aqui tudo bem, né? É bastante conteúdo, mas sempre que vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar no comentário do vídeo e a gente faz uma nova aula para responder, tá bom? Então a gente vai ter também, nesse momento, um conceito que se chama de trifuncionalidade. O que isso quer dizer? Que a organização social, igual aqui nessa fotinha, ela se divide em 3 ordens. Quais são elas? Os nobres, o clero e os servos. Os nobres são os belatores, aquelas pessoas que são proprietários de terra e também são as pessoas que são dedicadas às atividades de guerra. O clero são os oratores, que são os membros da Igreja Católica que têm vários destaques na hierarquia clerical. E também são proprietários de terra e são os principais agentes da mentalidade religiosa medieval. O que é isso, professor? Essa mentalidade religiosa? É justamente a forma como a sociedade se organiza, a forma como a sociedade vive, a forma como a sociedade pensa. É uma ideologia cristã religiosa que está presente em tudo que as pessoas do medievo fazem em sua vida. É a Igreja Católica que rege principalmente a forma de viver e de organização naquele período. Inclusive, a trifuncionalidade é um conceito pensado a partir da Igreja Católica, porque eles também previam que poderia ter revoltas por causa dos servos. Então, a trifuncionalidade, ela também servia para que essas revoltas não acontecessem, porque se cada pessoa entendesse o seu lugar na esfera social, eles poderiam viver em harmonia. Então, os servos, no caso, são os terceiros nessa trifuncionalidade, né? E eles são chamados, então, de laboratores, que é a maioria da população camponesa, que sustentava materialmente, né? Então, o que isso quer dizer? Através do trabalho, essas outras 2 classes que estão desenhadinhas ali, e que também estavam, então, submetidas ao pagamento de vários impostos para poder trabalhar e viver na terra desses senhores. Aqui, a prof colocou para vocês uma imagem do que seria, então, um feudo. Um feudo, geralmente, não é uma via de regra, poderia ter outras formas de organização, mas geralmente, na maioria dos casos, se dividia em 3 partes. As terras comunais, como a gente pode ver mais embaixo aqui. O que eram essas terras comunais? Que eram áreas de uso comum entre os nobres e os servos, onde eles podiam colher frutos, recolher madeira, soltar animais, e onde os nobres poderiam praticar esporte, caça em tempos de paz, mas apenas os nobres. Esse era um privilégio que não se estendia a todas as classes, os servos não. Aí a gente vai ter aqui em cima, lá perto do castelo, o manso senhorial. O que é isso? São essas terras que são pertencentes e exclusivas do senhor feudal. São cultivadas também pelos servos, porque eles que fazem a principal mão de obra nesse sistema de produção,
mas tudo que era produzido nesse manso senhorial era de uso exclusivo do senhor feudal. E aqui no meio ali, o manso servil, que então eram as terras utilizadas pelos servos, de onde eles retiravam o sustento deles mesmos e os recursos para pagar esses impostos. E também parte dessa produção servil da terra deles também tinha que ser entregue para o senhor feudal. Além disso, dá para ver ali na imagem que o feudo tinha os pastos, tinha o moinho para fazer a produção de vários grãos, pães e etc. A gente vai ter um cemitério e também vai ter o quê? A igreja, porque como a gente viu, a igreja é a principal formadora daquela mentalidade daquele momento, tá? Isso não pode esquecer, é muito importante nesse período. Então, como a gente viu, os servos tinham essas obrigações, que eram como se fosse pagar impostos dos dias de hoje, né? Os pais de vocês pagam muitos impostos, vocês também vão pagar quando forem maiores. Então é mais ou menos como se eles tivessem que pagar esses impostos lá no período de Idade Média. E aí, esses impostos recebem o nome de obrigações. Quais são essas obrigações? Elas eram pagas geralmente pela força de trabalho. Como a gente viu, o uso de moedas e de comércio naquele momento era muito pequeno, então eram trocas baseadas na força de trabalho dos servos. Então, das primeiras obrigações se chamava a corveia, que era a obrigação de trabalhar nas terras do senhor durante alguns dias da semana. Então, ele trabalhava nas terras dele para tirar o sustento dele, mas obrigatoriamente ele tinha que trabalhar na terra do senhor feudal. E o nome desse imposto se chamava corveia. Também tem a talha, que é entregar uma parte dessa produção, da produção do manso feudal dele para o senhor. A banalidade, que é o que ele pagava para usar as estruturas do feudo. Então, se ele precisava usar o arado, se ele precisasse usar um forno ou um moinho, ele também tinha que pagar com um pedaço da sua produção para usar essa estrutura do feudo dele. Então, tudo era um regime de trocas. Não é trocas comerciais, não é troca de dinheiro, mas são trocas de força de trabalho, tá? Isso é importante ter isso em mente. E também tem um que se chama de mão morta. Por que mão morta? Porque é um imposto que os filhos tinham que pagar sobre um servo falecido, para que eles pudessem continuar usando a terra do Senhor. Também tinha outro imposto que se chamava tostão de Pedro, que é como se fosse um dízimo que eles pagavam para a igreja naquele momento. Sempre lembrem, mão morta, porque alguém morreu, então é mais fácil de lembrar do que os outros. Mas assim, o que é importante a gente lembrar dessas principais obrigações ali? Que tudo que era feito nesse regime de Idade Média era feito dentro de um regime de produção onde eles tinham essas obrigações. Você não precisa lembrar o que era cada coisinha. Se você lembrar, muito bom, é importante. Mas se você não lembrar, tudo bem. É muito mais importante você saber que existia esse sistema e que eles estavam sendo explorados das mais diversas maneiras possíveis, tá? Para finalizar, então, a prof vai colocar mais um vídeo onde tem várias características desses laços de fidelidade. É de uma série muito famosa, que se chama Game of Thrones, não sei se vocês já conhecem. Não é indicado para a idade de vocês, então esperem mais um pouco para assistir, mas esse pedacinho, ele exemplifica bem o que são esses laços de fidelidade, de como eles são importantes naquele momento. Essa série também tem várias representações no medievo e tudo mais, como a gente já viu que seria essa representação que a gente vê nos cinemas. Então, ela traz várias características do período medieval. Então, vamos ver esse vídeo, aí a gente comenta sobre ele e vai para as atividades. Seu filho foi morto no casamento vermelho, Lord Manderley. Mas você não respondeu. Jurou lealdade à casa Stark, Lord Glover. Mas quando ela mais precisava, se recusou a responder. E você, Lord Carring? Seu pai foi esfolado vivo por Ramsay Bolton. E você se recusou a responder. Mas a casa Mormont se lembra.
O norte, se lembra? Não reconhecemos outro rei, a não ser o rei do norte, cujo nome é Stark. Não importa se ele é um bastardo. O sangue de Ned Stark corre em suas veias. Ele é meu rei. Desse dia até o seu último dia. Lady Mormont fala de forma dura e verdadeira. Meu filho morreu por Robb Stark, o jovem lobo. Não achei que teríamos outro rei enquanto eu vivesse. Não me comprometi com sua causa, porque não queria mais Manderlys morrendo por nada. Eu estava errado. Jon Snow vingou o casamento vermelho. Ele é o Lobo Branco. O rei do norte. Eu não lutei por você na batalha. E vou me arrepender até o dia em que morrer. Só o que posso é admitir que estou errado e pedir por perdão. Não há o que perdoar, milord. Mais batalhas virão. A Casa Glover seguirá a Casa Stark. Como fez durante 1000 anos. E eu seguirei Jon Snow. O Rei do Norte! O Rei do Norte! É um vídeo um pouquinho mais difícil, né, de entender do que o que a gente assistiu do Senhor dos Anéis. Eu acho mais difícil, a linguagem é mais difícil, mas ele também evoca uma coisa muito mais grandiosa, né? Quando a menininha ali tá falando que eles não reconhecem nenhum rei se não for um rei do norte, a quem eles juraram fidelidade. Então é isso, são laços que são, assim, muito difíceis de ser quebrados e são laços de nobreza. Todo mundo que estava participando ali daquela reunião para decidir quem ia ser o rei do norte, todo mundo ali eram senhores que tinham suas próprias casas, suas próprias famílias, mas todos eles eram vassalos da casa, da maior casa lá, que no caso era a Casa Stark. Então é só para a gente ver como é uma representação do cinema, né? Também porque fica mais fácil de entender quando a gente vê alguma coisa que nos lembra, que nos remete à nossa vida, né? É uma série de TV que todo mundo assiste, então a gente consegue entender um pouquinho melhor quando a gente consegue ter exemplos de como isso é aplicado e tudo mais. Tá bom? Então, como que vai funcionar agora? A prof vai deixar aqui embaixo desse vídeo aqui um link que vai mandar vocês para outro site do Google que vai ter um questionário de algumas atividades acerca desse tema. E lá também vai ter um espacinho para vocês deixarem as dúvidas de vocês. Depois que vocês deixarem as dúvidas, depois que vocês responderem as perguntas, a gente volta a discutir, se precisar, as coisas que não ficaram tão claras nessa aula, tá bom? E aí na próxima aula a gente daria continuidade ao conteúdo, que seria o quê? Sobre Baixa Idade Média e Renascimento Cultural. Tá? É isso, gente. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Espero que os vídeos não tenham sido tão difíceis de entender. Qualquer coisa é só procurar que a gente responde e tenta chegar à melhor resolução possível.